A volta do Lucas Paquetá ao Flamengo e agora começa aquele momento da ansiedade, André. E vamos conseguir contar com o jogador já nesse início de temporada? Vai ter de esperar o meio do ano? E depende também do que o Flamengo está disposto a desembolsar pelo atleta. Assim, do lado de fora, a distância, parece uma conversa entre clubes, né? Um embate, uma negociação por dinheiro, prazo. A gente não quer vender, não, a gente vende, mas ele fica aqui até o fim do campeonato e tal. Mas, na verdade, o que está acontecendo é o Flamengo e o Paquetá, o Flamengo e os representantes do Paquetá, pilotando essa história a cada dia. Existem recursos. O Paquetá pode ser um profissional paciente, tranquilo, cumprindo as suas obrigações todos os dias, desde que a coisa vá indo na negociação para o lado que ele quer. E como já aconteceu diversas vezes com outros jogadores e vai continuar acontecendo, o que não significa que seja correto, seja legal, seja uma boa atitude, ele sempre vai ter a possibilidade de dizer: não vou mais trabalhar. Ou vocês fazem o que eu quero, ou eu não vou mais. Não me apresento mais, treino separadamente, etc. Não uma coisa assim tão declarada, mas os clubes estão carecas de saber quem é que determina as coisas nesse tipo de negociação. Quando existe um interesse, principalmente quando é para voltar ao país de origem. Quando existe um interesse, existe um clube querendo oferecer uma boa quantia, mas não aquilo que o clube, teoricamente, vendedor deseja. Existe a negociação, uma cartada de um lado, uma de um outro lado. E existe o jogador dizendo: olha, eu quero ir. Me ajudem aí, senão a gente vai ter que entrar numa conversa que não é tão agradável para os dois lados. E talvez aconteça dessa maneira. Existem as posturas, às vezes as ameaças. Ameaças no sentido de, né? Não estou falando de ameaça de nada grave. Não vou mais trabalhar, não me apresento, não jogo, não treino. E, infelizmente, talvez chegue a esse ponto. Tomara que não. Pois é, porque agora na Inglaterra já se fala que ninguém sabe se ele vai estar à disposição na próxima partida. Sim. Querem contar, o Nuno Espírito Santo principalmente, quer contar com o jogador. A luta contra o rebaixamento é muito árdua. São 5 pontos, acho que do primeiro time fora da zona de rebaixamento. É muito complicado, realmente. 6 a 7 pontos. 6 já? 6, 7, ok. São muitos pontos para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas o Paquetá está muito claro do que ele quer. Ele já falou o que ele quer voltar para o Brasil. Os empresários dele conversam com o West Ham, conversam com o Flamengo. O Flamengo oferece um bom valor e agora fica nisso. E essa tentativa do West Ham de tentar mantê-lo por empréstimo até o meio da temporada é a tentativa de ele se prejudicar o mínimo possível, porque para mim esse sempre foi um ponto assim, nevrálgico dessa conversa. É um time à beira do... não é um time grande, mas não é um time pequeno. É um time intermediário, um time da capital, um time que joga no estádio olímpico, que está à beira do rebaixamento e não era para estar. Assim. É um time que não tem um super elenco, fez uma janela ruim de uma temporada para cá, mas não era para estar nessa condição. E sem o Paquetá, as chances de permanência, que já não são tão altas, ficam ainda menores, né? Então, para mim, passaria muito por como desenrolaria essa história sobre o interesse do West Ham em manter o seu principal jogador do ponto de vista técnico, né? Quem mais resolve é o Bowen, mas o Paquetá é tecnicamente o melhor. Existindo uma maneira de resolver essa questão, com o Paquetá talvez se juntando ao Flamengo depois da Copa do Mundo, ainda que contratado agora, acho que ficaria no melhor tom para conseguir resolver sem haver um rompimento, uma queda de braço. O Flamengo tem a seu favor uma condição financeira que o permite brigar mais, tem a seu favor o tempo, porque não é urgente, o Flamengo não precisa do Paquetá, o Flamengo pode ter o Paquetá, e será ótimo se tiver, vai melhorar bem o time, mas não é uma demanda. Sim. Então o Flamengo tem como administrar, e se isso acontecer como a cada dia parece mais perto de acontecer, vai ser uma contratação que a gente vai falar bastante sobre ela e vai gerar muita curiosidade. Qual é o impacto real que um jogador desta qualidade tem num time já tão forte como o Flamengo? Estou curioso para ver se de fato isso acontecer, porque ele é um ótimo jogador.
7 pontos, tá? Porque na última rodada o Nottingham Forest venceu e o West Ham perdeu. É complicada a situação, cara. É bem difícil mesmo. É complicado. Bom, em um evento agora lá no Rio de Janeiro, agora há pouco, o Romário falou sobre essa possibilidade do Paquetá voltar. Olha aí, novidade. Primeiro que não tem nada parecido em relação à situação dele, a condição como jogador, do meu momento de 95 para agora. Ele vai ser mais um jogador que vai ser repatriado para o Flamengo. É um jogador que, com certeza, se o Flamengo tem interesse, é porque vai ajudar o Flamengo. É mais um jogador que fez uma história bonita lá fora e está voltando para o seu ex-clube. Eu espero que ele possa ser feliz aqui no Flamengo. E eu acredito que a gente tem que meio que parar um pouco de comparar algumas coisas que são meio que absurdas, né? Essa é uma delas. Jogador de seleção, né? E pro Flamengo, maravilhoso. Eu acho que ele saiu daqui, né, do nosso time e poder retornar ao time onde ele começou a carreira. Você não sabe a alegria que eu tenho certeza que ele está sentindo, né? Esperando concretizar isso. Para ele, para a torcida do Flamengo também vai ser maravilhoso e para o time também, né? E para o Felipe, com certeza ele vai ficar muito contente, né? Tendo o Paquetá no seu time. Como eu falei no início dessa conversa, a posição do Flamengo é de muito conforto. Paquetá vai jogar no Flamengo, o que tudo indica. Pode ser em breve, pode ser depois da Copa do Mundo. Acredito que não será mais tarde do que isso. A cada dia que passa, a situação do West Ham fica mais difícil. Porque o Flamengo não precisa subir o preço, até pode subir. Desde que ache que se subir, a conversa termina e o Paquetá se apresenta. Toda a barganha nessa negociação está de um lado. O West Ham está sem poder se comprometer com nada que possa ajudá-lo, falando mais alto, se levantando da mesa. Não adianta, porque o Paquetá está convencido do que ele quer para a sequência da carreira dele no futebol. Então, a cada dia que passa, a pressão de agora eu vendo, ganho alguma coisa, pode não ser o que eu quero ganhar, mas mais para frente eu fico numa situação em que eu talvez não ganhe nada. O jogador cada vez mais incomodado e o Flamengo à espera. O Flamengo precisa do Paquetá agora? Não. Seria ótimo que ele viesse já? Seria maravilhoso. Olha os nomes dos jogadores que comporiam o setor de meio de campo do Flamengo com a chegada do Paquetá. Só calcule o que é isso. Mas o Flamengo não precisa nem se exaltar. A cada hora que passa, a situação fica melhor. E as pessoas que trabalham no West Ham sabem disso.